E aí, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje eu vou fazer um vídeo sobre serviços automotivos que você deve recusar. Logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí. Todos os anos nas Black Fridays surgem serviços que parecem que são uma grande economia de dinheiro, mas na verdade não são. É comum nas Black Fridays que às vezes as ofertas não tragam vantagens para os consumidores. Também é comum a reclamação de que os valores estão errados, que não são valores corretos, porque por vezes o valor é igual ao dos dias normais que não são Black Friday, ou até é maior do que os valores anteriores. Normalmente o valor está muito acima do que era para ser considerado um desconto. O termo Black Friday também pode ser usado como chamariz para a venda de itens inúteis ou desnecessários. E isso é bastante comum também quando se fala de itens automotivos. Você provavelmente já ouviu falar na palavra empurrômetro, que é aquela prática de te oferecerem em postos ou em locais de atendimento e oficinas de veículos, coisas que você não quer ou não precisa para o seu veículo. Manutenção preventiva é importantíssimo para o veículo, mas você deve se ater aos prazos e aos procedimentos indicados pelo fabricante. Então desconfia se alguma mecânica, alguma oficina ou alguma concessionária quiser incluir itens que não estão previstos nos itens de manutenção normal da montadora. Por exemplo, você não é obrigado a limpar os bicos do seu carro em toda revisão, se isso não consta do manual de serviços, e normalmente não consta mesmo. É sempre bom questionar a legitimidade, a necessidade e o valor dos serviços, que é para não ficar no prejuízo. Tudo bem, tem serviços e trocas de peças que podem ser antecipados com relação ao que está no manual, ok. Mas nem tudo é assim. Agora eu vou passar alguns itens aqui que você não tem que fazer. Um dos itens que você não é obrigado a fazer é a limpeza dos bicos injetores. Não é normal nenhuma montadora incluir no seu plano de serviços limpeza de bicos injetores a uma determinada quilometragem. Então, se tentarem te empurrar isso, desconfie. Existem carros com mais de 130 mil quilômetros rodados que andaram com combustível bom, combustível bacana, que até hoje nunca precisaram de limpeza de bico. A cultura de limpezas frequentes e regulares veio da época do carburador, que você tinha que limpar o carburador de vez em quando para tirar sujeira e resíduos. Hoje em dia, como a filtragem melhorou por causa das injeções eletrônicas, o procedimento de limpeza de bicos ele é bem mais demorado, isso quando necessário. Não é que nem os carburadores que tinham a determinada época para você limpar eles. A limpeza de bico só deve ser realizada quando o motor começa a falhar ou tem uma baixa de potência muito considerável. E mesmo antes de fazer a limpeza de bico, você ainda tem que ver se o problema não é outro, como por exemplo, problema de vazão na bomba de combustível ou um problema de filtro entupido. Então a limpeza de bicos ainda é a última opção. Um outro item que você não precisa fazer frequentemente é o balanceamento das rodas do seu carro. É padrão de muitas oficinas oferecer o balanceamento das rodas e o alinhamento como itens de manutenção preventiva. Mas fazer balanceamento ou alinhamento sem necessidade é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Não tem sentido fazer balanceamento das rodas do seu carro se você não sente nenhuma trepidação acima de 120 por hora. Se o carro está liso acima de 120, não tem necessidade de balanceamento dos pneus e rodas. E mesmo que seu carro comece a vibrar em altas velocidades, você tem que levar para o mecânico para dar uma olhada na suspensão. Isso aí pode ser pivô, pode ser direção, existem várias coisas que fazem o carro trepidar. Então, antes de fazer o balanceamento, você precisa ter certeza que toda a parte de suspensão e direção do carro estão em dia. Um outro item que você não precisa fazer constantemente é a troca de amortecedores do seu carro. O amortecedor é um item de segurança. Ele controla a oscilação das molas do carro e mantém o carro estável, então ele é muito importante para a segurança do seu carro. E por isso mesmo você não deve negligenciar o amortecedor. Você tem que ter muito cuidado com ele tem que estar em bom estado. Mas isso não significa necessariamente que você deve trocar os amortecedores do seu carro quando atinge uma determinada quilometragem, isso não é obrigatório. A troca de amortecedor ela deve ser feita quando ele não está mais fazendo a função dele, ou seja, quando o carro fica instável. Um sintoma que eu costumo dizer que indica bem que o amortecedor, quando o amortecedor acabou mesmo, é o seguinte: quando você passa numa lombada, ao invés de você passar e o carro descer suave, ele faz um tá, como se estivesse descendo um degrau na lombada, ele desce com tudo, pá! Então eu já constatei isso na Kombi que eu tinha, já constatei isso numa moto que eu tinha. O amortecedor, quando ele acabou, ele faz você passou uma lombada, em vez de ele passar macio por cima, ele bate, tá, como se tivesse caído de um degrau. Então esse é um sintoma, só que esse sintoma é para o amortecedor que já acabou. Muito antes disso, o amortecedor já apresenta outros sintomas. Um sintoma que indica bem que o amortecedor do seu carro não está legal é quando você passa a lombada, ele balança mais que 2 vezes.
já não é legal. Isso aí também você pode fazer parado. Você pega seu carro e balança ele com força. Se ele der mais que 2 balançadas, seu amortecedor pode não estar muito bom. Se por acaso, quando você passa a lombada, você ouvir um barulho metálico, plim, alguma coisa parecida, uma batida metálica, é porque o amortecedor já está sem pressão. Também é bom você verificar os amortecedores do seu carro se eles têm vazamentos. Vazamento já é um indicativo claro que está na hora de trocar. O Santana que eu fiz, por exemplo, tinha vazamento, teve que trocar o amortecedor dianteiro. Troquei os dois. Caso você não pegue esses problemas no seu amortecedor, por enquanto você pode manter eles. Mas, é claro, se o amortecedor estiver muito rodado, fica de olho, né? Porque nunca se sabe. Um outro item que você não precisa ficar fazendo direto é a troca do filtro do ar-condicionado do seu carro. Isso é uma oferta bastante comum, mas nem sempre é necessário. Muitas vezes, mesmo estando em boas condições, o filtro do ar-condicionado, com uma semana de uso, ele já está todo sujo com aparência feia, às vezes. Então, inspeção visual não é um critério para você trocar o filtro. Às vezes ele está feio, mas está bom. Nesse caso, do filtro estar com sujeira, você mesmo pode limpar. Você tira ele, bate ele, claro, com cuidado para não estragar, né? Bate ele, dá uma soprada de ar se tiver e coloca de volta, não tem problema. Se você perceber que o fluxo de ar para dentro da cabine do carro já está um pouco prejudicado, e quando você tirar o filtro, tentar bater ele e ficar muita sujeira mesmo nele, aí é a hora de trocar mesmo, não tem jeito. Um outro item que você não precisa fazer é colocar aditivo no combustível do seu carro. Existem muitos engenheiros que consideram que colocar aditivo no combustível é desperdício de dinheiro, porque o próprio combustível já vem com a composição necessária para o bom funcionamento do veículo. Mesmo quem quer evitar um acúmulo de sujeira nos bicos ou no sistema de injeção, ou já existem combustíveis específicos para isso, que vêm com seus próprios aditivos. Portanto, tem muito engenheiro que não recomenda você colocar mais aditivo no combustível do seu carro. E você, o que você acha? Comenta nos comentários aí dessas manutenções, o que você acha que é importante e que não é. Estamos aí, em todo caso vou responder todo mundo. É isso aí, estou encerrando o vídeo por hoje. Se você gostou, manda um like aí para nós. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um grande abraço para todo mundo. Se quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz e fui! I said we're over, don't you ever bother. Said that you ain't even worth $1. But baby, if you call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call me, you know